Oi pessoal, estamos começando a terceira semana, hoje é o episódio 15. Se você perdeu os episódios das 2 semanas anteriores ou não conseguiu assistir por algum motivo, eu fiz um resumo das últimas 2 semanas e coloquei aí no IGTV, então você pode dar uma olhadinha só os acontecimentos até agora, né? E no episódio de ontem, foi o episódio 14, a gente falou justamente sobre Mateus, o chamado de Mateus para ser discípulo de Jesus e como ele era um cobrador de impostos. E a história continua, a gente está em Mateus 2, versículos 15 a 17, e a gente vê que Jesus não só chamou Mateus para ser seu discípulo, como ele foi depois para a casa de Mateus para celebrar esse acontecimento na vida dele, essa integração de Mateus ao grupo dos apóstolos, que agora são 5, né, ao total. Mas Jesus tinha outros seguidores com ele e vai um grupo grande para a casa de Mateus, e ele, como a gente viu, era um homem de posses, então ele oferece um jantar para todo mundo. Eu acho muito interessante a forma como o Marcos se expressa aqui, porque ele chama o grupo que estava com Jesus de publicanos e pecadores. Ele deixa bem específico chamando esse grupo de pecadores. E depois tem um outro grupo que chega até a casa de Mateus, quando fica sabendo desse jantar, que ele não chama de pecadores, ele chama justamente de escribas dos fariseus. Eles eram pessoas muito importantes para os judeus, e eu fico pensando, tá, mas os escribas dos fariseus não eram pecadores também? Por que ele faz essa distinção entre esses dois grupos? Bom, quando a gente lê a história, a gente entende um pouquinho melhor. Na verdade, Marcos ele está só reproduzindo a própria forma como os escribas dos fariseus se referiam a esse grupo. Eles chegam até ali, vem Jesus com aquele grupo que é considerado a escória da nação, pessoas que eram mal vistas pelos outros, e Mateus era uma dessas, né? Principalmente eram mal vistos pela liderança. E ele fala, por que come e bebe ele, Jesus, com os publicanos e pecadores? Qual era a grande diferença entre esses dois grupos? Um grupo, chamado de publicanos e pecadores, estava muito à vontade com Jesus. Jesus, quando chamou essas pessoas para vir para perto deles, não chamou e falou assim, não, mas antes de vocês sentarem para comer aqui comigo, você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de fazer aquilo, a gente precisa fazer uma limpeza aqui, organizar as coisas. Jesus nunca fala isso para eles. Jesus se senta ao lado deles, eles se sentem super à vontade ao lado de Jesus, e Jesus usa então a convivência, o relacionamento para poder ensinar para esse grupo. Enquanto que o grupo dos escribas, eles não se veem como pecadores, eles se veem como acima dessa outra classe. E quando eles se deparam com Jesus e com as ações de Jesus, eles não se sentem confortáveis. Eles então começam a discutir e tentar entender e recriminar Jesus pelo que ele estava fazendo. A gente vai ver essa postura de Jesus várias vezes. Ele não chega até as pessoas e confronta as pessoas com os erros delas. Ele sempre convida essas pessoas para estar perto deles, e então a partir do relacionamento é que as coisas vão mudando, enquanto que os escribas e fariseus, eles estão sempre atrás de Jesus justamente para condená-lo. Qual será que é o nosso espírito no nosso dia a dia? Será que a gente está tão incomodado com os erros dos outros que a gente se distancia deles e aponta na cara das pessoas os erros que elas estão fazendo? Ou porque elas não pensam como eu, ou porque elas se sentem de outra maneira? Será que eu tenho compaixão no meu coração para de fato me relacionar com essas pessoas, independente de quem elas sejam, independente do que elas façam? Descer um pouco desse lugar de julgamento e de fato me relacionar com as pessoas, descobrir quem elas são de verdade, como Jesus fazia, para que elas se sintam acolhidas perto de mim, assim a gente possa crescer junto, porque, pra gente ser bem sincero, ninguém é melhor que ninguém, todos nós precisamos justamente desse toque, desse companheirismo de Jesus para aprender quem a gente deveria ser aqui nessa terra.